por que você escolheu ser urologista? Essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo. Muitas pessoas são curiosas de o que levou você a escolher essa área de ser urologista. Então, quem acompanha os meus vídeos, assiste, sabe que eu falo que eu sou médica urologista e eu sou especialista em disfunções sexuais masculinas, que é uma parte da andrologia. Então, eu sou andrologista que se dedica muito a tratar as disfunções sexuais masculinas. E por que uma mulher se dedica a fazer isso? Por que eu escolhi essa área? Então, esse vídeo é pra tirar essa curiosidade dos meus seguidores, tirar essa curiosidade de quem está acompanhando esses vídeos, e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história e por que eu escolhi isso. Meu nome é Bianca Moreira, eu sou médica urologista, especialista em disfunções sexuais masculinas, e tô sempre trazendo aqui no YouTube vídeos sobre saúde masculina e saúde sexual masculina. Então eu quero pedir que vocês curtam esse vídeo e compartilhem para que me motive a me manter aqui falando sobre esses assuntos que são tão importantes e tão relevantes para a sociedade, para os homens, para você, para todo mundo. Por que eu escolhi? Então, a questão, vamos contar a história que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já queria ser cirurgiã. Então, eu não tinha outra conversa e outra especialidade. Eu entrei determinada que eu faria cirurgia geral. Então, tudo começou assim, quando eu entrei na faculdade e defini que eu seria cirurgiã, que eu queria fazer essa especialidade, que eu queria fazer cirurgias. E eu não dei, durante a faculdade, chance para outras especialidades que não fossem cirúrgicas. Então, quando eu saí da faculdade, em 2015 eu me formei, eu entrei na residência de cirurgia geral. E na residência de cirurgia geral, a gente tem o contato com cirurgias do trauma, cirurgia geral, com cirurgia do aparelho digestivo, com as várias áreas da urologia. Da cirurgia, desculpa. E aí, eu pensando em o que eu faria depois da cirurgia geral, quando terminou minha residência, eu comecei a analisar as possibilidades e eu vi na urologia uma boa especialidade. É uma especialidade que é muito dinâmica, é uma especialidade que faz exames, é uma especialidade que faz cirurgias de vários portes, faz cirurgia robótica, faz cirurgia aberta, faz cirurgia pequena. O que eu gostei da urologia é que é uma especialidade onde as cirurgias são muito programadas. Daí eu vi, poxa, eu acho que eu vou gostar de fazer essa especialidade. Eu tive total apoio do meu pai, da minha mãe, da minha família, falando, não, se você gosta dessa especialidade, vai em frente, segue essa especialidade. Mas é claro que sempre tinha pessoas lá que falavam, ah, não, mas essa especialidade não é pra mulher, ah, não, essa especialidade não, essa especialidade, tipo, não, essa especialidade não é uma boa especialidade pra você. Mas eu não tava muito aí preocupada com essas opiniões e eu decidi seguir, não, eu vou seguir a minha intuição, eu vou fazer urologia, é o que eu tô com vontade de fazer, e decidi fazer a residência em urologia. Durante a residência, as coisas fluíram muito bem, foi muito legal, a gente tem contato com cirurgias para cálculos renais, cirurgias laparoscópicas, cirurgias para retirada do rim, cirurgias oncológicas, que é a uro-oncologia, cirurgias uropediátricas. E eu terminei a residência em 2021. Eu terminei e logo teve a pandemia. Quando eu terminei a residência, eu estava muito determinada a fazer, depois da residência, uma especialização dentro da urologia sobre urologia feminina. Apesar de já durante a residência eu ver, tipo, hoje eu gosto de tratar as disfunções sexuais, mas não, eu vou fazer a urologia feminina porque eu tinha um incentivo maior de ser urologista de outras mulheres, uroginecologista e disfunções miccionais, né? Que é aquelas disfunções tipo perda de urina, dificuldades urinárias. Então eu tava tendenciando aí pra esse lado. Mas quando eu terminei a minha residência de uro e eu comecei a atender, comecei a trabalhar, fui atender o meu primeiro paciente que eu fui atender, era ainda época de pandemia, então eu peguei um trabalho, eu trabalhava numa clínica e eu fui atender um paciente e tava lá, tipo, nossa, e aquilo pra mim eu sempre dei muito valor pra essas coisas, tipo, meu primeiro paciente como médica, meu primeiro paciente como urologista, então eu nunca vou esquecer do meu primeiro paciente depois da residência. Quando a gente termina a residência, é nós por nós, não tem mais lá uma preceptoria, alguém, a gente sempre fica imaginando, nossa, o que será que eu vou atender como primeiro paciente? Esse paciente sentou na minha frente e ele falou assim, doutora, eu estou com disfunção erétil. E eu tava toda preocupada, pensando, nossa, imagina se vem uma coisa que eu não sei resolver. E esse paciente conversou comigo e me contou toda a sua história e beleza. Foi simples esse primeiro caso que o paciente já chegou com um diagnóstico, já chegou pronto assim, falando, nossa, eu tô com disfunção erétil e eu atendi, realmente era. Meu segundo paciente chegou, sentou na minha frente e falou, doutora, eu tô com uma baixa libido. Beleza, atendi. E assim eu fui percebendo que tinha uma demanda muito grande, mesmo eu sendo uma urologista que trabalhava numa clínica, tinha uma demanda muito grande de questões relacionadas à sexualidade, de homens com problemas com ereção, com problemas com ejaculação precoce, e eu fui vendo, assim, tinha
uma demanda e eu gostava de atender esses pacientes. Porque eu sempre... são pacientes, não é só uma disfunção erétil, não é só uma queda de libido, sempre vem mais coisas, sempre vem uma história e eu sempre gostei muito de ouvir a história das pessoas. Eu sempre gostei muito de contar e ouvir histórias. E eu fui vendo que, poxa, eu gosto de fazer isso, eu gosto de atender homens com problemas de ereção e tem muitos pacientes que têm esses problemas. E daí que eu decidi, não, eu vou me especializar em cuidar dessa parte da urologia, eu vou me especializar em cuidar de disfunções sexuais. E aí, em 2022, eu fui para São Paulo e fiquei um ano lá em São Paulo como fellow no Instituto Cavalcante, só vendo disfunções sexuais, cirurgias de prótese peniana, cirurgias de doença de Peyronie. Então tive essa oportunidade lá, tive essa oportunidade de aprender mais lá. Deu certo, e foi isso. E daí que eu comecei a fazer vídeos pra internet e fazer, tipo, os homens que sofrem disso muitas vezes não sabem muito para onde ir quando estão passando por isso. Então existe a urologia, e qualquer urologista está apto a cuidar das questões da sexualidade, mas muitos homens acabam. É um assunto que gera constrangimento, é um assunto que gera vergonha, é um assunto que gera medo, é um assunto difícil de falar, é um assunto que é um tabu. E observando na minha prática, muitos homens acabavam caindo em ciladas da internet ou em clínicas que não eram muito éticas e acabavam sendo enganados, sendo extorquidos. E daí eu vi como que era importante que a gente falasse sobre isso na internet, orientasse, usasse nosso conhecimento orientando os pacientes, orientando os homens, qual que é a melhor forma de conduzir casos como esse, qual que é a melhor forma de se tratar casos como esses, para que os homens consigam, de fato, se sentir mais à vontade e encontre o médico certo que vai acabar resolvendo os seus problemas. Então, hoje eu sou urologista e só trabalho com isso, então os meus atendimentos estão focados em atender as disfunções sexuais. Eu praticamente só atendo homens com disfunção erétil ou problemas relacionados à ejaculação, como ejaculação precoce, ejaculação retardada. Atendo homens que querem implantar a prótese peniana, que é a cirurgia que eu faço, atendo doença de Peyronie e questões relacionadas à baixa testosterona. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, sou muito realizada fazendo o que eu faço, porque não é só uma disfunção erétil, não é só, é mais do que isso, é você cuidar de uma história, sabe? É você cuidar de um ser humano que realmente está sofrendo e tem muitas questões. Então, eu realmente gosto de fazer o que eu faço. E muita gente vai perguntar se eu já sofri preconceito por isso. Tipo, você já sofreu preconceito por escolher ser urologista? Eu gosto de ver que eu já sofri preconceito de quem não me interessava muito, de quem não era importante na minha jornada. Então, a gente tem que focar em quem é importante pra gente, a gente tem que focar nos nossos objetivos. E eu sempre tive uma frase comigo que a gente tem que focar na pista e ignorar o muro. E quando a gente foca em preconceitos, a gente tá olhando pro muro, e às vezes você olha muito pro muro, você bate no muro e se machuca. Tipo, eu tenho meus pacientes não têm preconceito comigo, senão eles nem marcariam consulta, né? Então a opinião deles importa. A opinião da minha família, das pessoas que eu amo, importa também. Eles nunca tiveram, muito pelo contrário, sempre tiveram orgulho e me apoiaram muito em minhas decisões. Então é a opinião dessas pessoas que são importantes, né? Então, sim, eu já tive preconceitos, mas de quem não era importante. Já tive preconceitos, outros colegas de profissão, outros médicos, e assim, eles não são meus pacientes, então eles que fiquem com o preconceito deles, né? Tipo, minha agenda tá super bacana, então deixa eles com o preconceito deles. E assim, é claro que às vezes na internet a gente que tá exposto, às vezes vai ter comentários de gente falando: Márcia, mas eu não queria numa médica urologista. Ah, nossa, mas você tem mais de 5.000 opções de homens urologistas, então é só você não ir, né? Você não é obrigado, minhas consultas são particulares, você não é obrigado a marcar consulta comigo. Mas é claro que tem homem que vai ver e vai querer lá comentar que não iria numa mulher urologista. Mas tá tudo bem, cara, você tá cheio de opção. E é isso, então essa é a minha história, e isso é porque que eu escolhi ser urologista e cuidar, é porque realmente eu gosto de cuidar de pessoas e eu gosto de histórias e de ouvir histórias. Se você está gostando desse vídeo, não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso vai me motivar a me manter aqui produzindo conteúdo sobre saúde masculina e saúde sexual masculina. E se você tem interesse em marcar uma consulta comigo, aqui tem algumas informações, tem o meu site, tem o meu contato aqui na bio sobre como faz para marcar uma consulta, com quem fala, como que faz para agendar. Eu agendo consultas presenciais em Curitiba, faço também consultas por telemedicina. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!